Muito bom dia a todos. Eu começo aqui cumprimentando a mesa na pessoa da nossa presidente, doutora Cíntia, também do mediador, doutor Eduardo, cumprimento os demais integrantes do painel. É um prazer, um privilégio, uma honra poder estar com todos vocês, ouvi-los também neste local maravilhoso que é o Centro Cultural da PGE. É motivo de felicidade fazer parte de um evento organizado em conjunto com o PPGD da UF, com a Defensoria Pública. Temos muito aqui a aprender uns com os outros e eu estou muito feliz de poder fazer parte, ainda que de uma maneira mais modesta do que os que me antecederem e os que me sucederão nesse debate. Eu achei curioso, queria não deixar de fazer uma observação curiosa. O professor Pedro falou aqui em cavalo. Tem uma discussão interessante de direito cibernético, em que, lá atrás, meados da década de 90, o juiz Frank Easterbrook, dos Estados Unidos, questionava a necessidade de existir um direito cibernético, um cyber law, dizendo, olha, existe normas de direito civil sobre a posse dos cavalos, existem normas de proteção aos animais que tratam dos cavalos, mas não existe direito do cavalo. Não existe um ramo jurídico, então o que a gente tem é suficiente para tratar do direito cibernético. Aparentemente, ele se provou errado, porque nós estamos discutindo aqui uma nova fronteira do direito, enfim, não é o direito do cavalo, o direito cibernético não é desnecessário e nós precisamos discutir os temas que nos são colocados aqui. Eu também vou dividir a minha exposição em 3 partes. A primeira delas tem a ver com decisões, algoritmos. Eu faço aqui um recorte de problemas e desafios e a compatibilização disso com o tema dos direitos humanos, que é o que permeia, a rigor, o seminário como um todo. A segunda parte dirá sobre um panorama de legislata e de legiferenda no Brasil, com uma referência breve ao direito europeu. Não quero aqui falar, temos um especialista em direito europeu no painel, portanto, não quero me aventurar demais nisso. E termino com um comentário breve sobre expectativas e caminhos possíveis. As letrinhas estão pequenas, eu vou ajudar ali. O grande desafio da regulação dos sistemas algorítmicos que utilizam dados pessoais, está na utilização de dados pessoais sensíveis para a tomada de decisões. Como é que a gente preserva, como preservar os direitos fundamentais nesses meios? Eu tenho aqui alguns exemplos de situações que podem gerar conflitos. Tá? Os sistemas de reconhecimento facial e investigação criminal, por exemplo, já mencionados aqui, as ferramentas automatizadas de apuração de fraudes, os scorings de crédito das instituições financeiras e mesmo recrutamento de profissionais, quando se usam bases de dados que podem acabar se revelando de resultado discriminatório. O grande objetivo dessa discussão, pelo menos na minha maneira de enxergar o tema, é impedir estigmatização e manipulação. Para isso, eu tenho aqui algumas premissas, quais sejam. Primeiro, eu preciso entender, de um lado, é importante que haja processo de automação. É importante não abrir mão de inovação tecnológica, que surge para tornar, no fim do dia, a nossa vida melhor. Então, não abrir mão da necessidade ou da inovação humana, do nosso moto de sempre evoluir. De outro lado, eu tenho que observar, nesse processo de automação, um dever de transparência nas decisões que afetam os indivíduos. É necessário que cada um saiba qual é o rito, qual é o caminho percorrido para que se tenha chegado àquela decisão automatizada que interfere na sua esfera individual. Em segundo lugar, o comportamento humano, coletando-se adequadamente os dados corretos, veja que não basta que os dados sejam corretos, a coleta tem que ser adequada, tende a ser consistente e previsível em muitas áreas da vida. A gente é mais previsível do que pensa, sobretudo em grandes números, em grande escala. Em terceiro lugar, quanto mais alto o nível de automação dos processos algorítmicos, menor tende a ser a transparência. É um dos grandes paradoxos, porque os algoritmos, o machine learning, à medida que se desenvolve, vai se tornando cada vez menos compreensível. Já se diz, já não me lembro onde foi que li,
mas já se diz, por exemplo, que os engenheiros do Google não são mais capazes de explicar como funciona o algoritmo de busca, de tanto que ele se desenvolveu. Então, isso vai gerar... Nós temos aí que achar o equilíbrio ótimo entre o desenvolvimento tecnológico e a transparência do processo. Meu problema principal, portanto, é a decisão algorítmica discriminatória. Ela pode acontecer basicamente de 3 formas. Primeiro, podem ser utilizados critérios alocativos baseados naquelas chamadas categorias especiais, que é a denominação que a legislação brasileira e europeia, por exemplo, utilizam. Cor, gênero, religião, convicção política, orientação sexual e assim por diante. Não por acaso são o que a Suprema Corte americana chamava de classificações suspeitas para inverter a presunção de constitucionalidade das leis que estabeleciam distinções com base nesses critérios. Nada disso é um acaso. E, portanto, envolviam a necessidade de um escrutínio mais estrito, para usar a nomenclatura que se utilizava na Suprema Corte americana. No fundo, é substancialmente o mesmo raciocínio aqui. Então, eu posso usar critérios inadequados para a alocação de bens e de serviços, de atendimento das funções públicas. Tá? E, segundo, eu posso ter um input de dados distorcidos ou enviesados. Eu posso ter um recorte populacional errado que me diga proporções equivocadas de uma determinada população que eu preciso analisar e, dali, extrair os meus dados. Com isso, eu posso gerar decisões que resultam em discriminação. E pode haver uma situação que talvez seja até mais grave, que é a da decisão algorítmica que se baseia em dados corretos, que reflete a realidade, mas que não corrige a injustiça da realidade. Ela reflete um cenário que já era desigual, ao invés de corrigir. A tecnologia pode ser neutra, mas o resultado não. Tem um exemplo aqui mais prosaico. Na primeira foto ali à esquerda, é um episódio ocorrido numa agência do Facebook, agora chama Meta, na Nigéria, em que um funcionário negro registrou que o dispensador de sabonete não funcionava para peles escuras. Quem programou aquilo, quem criou aquilo, não se apercebeu, como deveria ter feito, sobretudo na Nigéria, porque a população negra é um percentual muito relevante, em que não basta só a reflexão de luz, tem que ser mais claro, tem que ser adaptado para que todo mundo possa aceder ao sabonete no banheiro. E o segundo exemplo ali, já mencionado aqui também, são sistemas de reconhecimento facial, na apuração de crimes. Existe aí, houve também dificuldade de utilização desses sistemas, sobretudo nos Estados Unidos, em que o reconhecimento facial foi falho. E se imaginarmos que um sistema de investigação criminal ou de policiamento se utilize de dados históricos em que, olha, a maior parte da população que cometeu crimes é negra ou tem um nível de alfabetização inferior, e adotar isso como premissa para prever a possibilidade de crimes para essas pessoas, isso está evidentemente errado. Aqui tem o exemplo aqui do policiamento preditivo, essa foto, isso aí é uma imagem do filme Minority Report. E ali não tem, na verdade, um pouco de ficção científica e um pouco de... Quem viu o filme saberá que era mais recurso evidentes do que a tecnologia propriamente dita, mas é um pouco do perigo do policiamento preditivo, está aí, em partir de comportamento de dados que, na verdade, por mais que sejam reflexo da realidade, esses dados foram construídos com base em atuações do próprio poder público que já se revelavam discriminatórias. Feitas essas considerações, eu passo à segunda parte, que é um pouco do panorama bem breve da legislação e do que vem por aí. No Brasil, a previsão de categorias especiais já referidas está lá na LGPD, na Lei 13.709, quando diz quais são os dados pessoais sensíveis. Fala em origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, etc. E estabelece como um dos princípios do tratamento de dados pessoais a não discriminação. O artigo 11 e seus parágrafos cuida do tratamento desses dados pessoais sensíveis. Comparativamente falando, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia tem lá no seu artigo 9º também uma previsão a respeito, dizendo que é proibido o tratamento de dados pessoais
que revela a origem racial étnica, opiniões políticas, convicções religiosas ou filosóficas, etc., e abre exceção no item 2, uma série de exceções que a gente não precisa percorrer nesse momento, mas o fato é que existe aí uma aproximação, uma similaridade grande entre os diplomas. Posso dizer também, os diplomas são grandes, a gente não precisa reproduzir tudo, até porque o nosso limite de tempo aqui tem que ser respeitado. LGPD e o RGPD, ou GDPR, em vários dispositivos, impõem o dever de transparência no tratamento de dados pessoais. Agora, a gente pode falar da decisão automatizada em si. O artigo 20 da LGPD trata das decisões automatizadas, autorizando o titular de dados a solicitar revisão dos dados com base em tratamento automatizado, estabelecendo obrigações para o controlador desses dados, etc. Isto ainda é pouco para o que estamos discutindo hoje, porque a gente precisa tratar da decisão algorítmica, da decisão automatizada em si. E isso é assunto do PL 20 de 2021, aprovado na Câmara e em tramitação atualmente no Senado, que estabelece lá no seu artigo 5º algumas das questões que nos importam, fala em princípios para o desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial, a busca pela neutralidade, a identificação e mitigação de vieses contrários, e o dever de transparência, observados, eu grifei, os segredos comercial e industrial. Bom, aqui ainda tem no artigo 6º uma diretriz para o poder público de responsabilidade na disciplina da inteligência artificial. Estabelece aqui, isso até onde tive notícia, foi um ganho da indústria, uma responsabilidade subjetiva na operação dos sistemas de inteligência artificial. Esse é um debate que ainda vai render muito no Senado, porque é polêmico, saber se eu preciso caracterizar de fato a culpa do responsável pela elaboração e operação de sistemas de inteligência artificial. Aqui, o regulamento europeu já tem uma previsão muito semelhante à LGPD quanto às decisões automatizadas, prevendo o direito, lá no artigo 22, de o titular dos dados não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada exclusivamente no tratamento automatizado, mas ele é mais enfático, incluindo a definição de perfis que produzem efeitos na sua esfera jurídica ou que afete significativamente de forma similar, e depois cria exceções. Vejam que aqui o GDPR dá um passo a mais do que a legislação brasileira. E o Artificial Intelligence Act, que hoje está uma proposta da Comissão Europeia que está em discussão na União Europeia, trata de uma maneira ainda mais incisiva ao classificar práticas de inteligência artificial entre proibidas, que são aquelas que envolvem técnicas subliminares de persuasão, exploração de vulnerabilidades, score social. Para quem lembra, quem assiste lá o Black Mirror, tem um episódio em que a pessoa vai perdendo pontos na sua escala, parece que na China estão fazendo alguma coisa semelhante, isso é proibido na Europa, será proibido. Reconhecimento facial para garantia de ordem pública, salvo exceções específicas, etc. Sistemas de risco elevado, que são permitidos, mas que exigem um dever maior de transparência, e aqueles sistemas com risco baixo ou mínimo. Isso é muito mais claro no sistema europeu do que no brasileiro. Se eu puder apontar uma diferença crucial entre o que se tem discutido em termos de lege ferenda, é possível afirmar que a legislação brasileira está voltada muito mais a um conteúdo principiológico, com a delegação maior ao regulador, especialmente à ANPD, e mais espaço para regulação. A União Europeia partiu para um conteúdo mais prescritivo da legislação, com definição em nível europeu, em nível comunitário, de deveres e proibições. Eu li um texto do professor Luciano Floridi sobre o abandono na Europa da proposta de autorregulação, que já se deu um passo adiante mesmo no mecanismo de comando e controle da regulação, típico da regulação. E tem uma margem menor, evidentemente.
Feitas essas considerações, eu já posso caminhar para a minha conclusão, para observar aqui o tempo que me foi concedido. O que fazer diante desse cenário? É importante, as legislações tenderão a prever a ampliação de deveres de transparência e, eventualmente, algoritmos auditáveis. A auditabilidade dos algoritmos tem previsão nas legislações de proteção de dados. A proposta do ato de inteligência artificial da União Europeia prevê auditoria de sistemas de inteligência artificial. O PL 20 de 2001 não chega a tanto. Mas, por outro lado, estabelece como uma das suas diretrizes o estímulo à criação de mecanismos de governança transparente e colaborativa. Só tem o seguinte, eu preciso conciliar isso com a proteção legal e constitucional, por que não dizer, do segredo comercial e industrial. Quem cria o algoritmo também vai precisar ter algum nível de proteção, sobretudo para empresas menores. Por quê? Porque, em muitos casos, a criação dos algoritmos, o uso da inteligência artificial, é a porta de entrada de agentes econômicos menores no mercado. Se não se lhes permitir, em algum grau, a inovação, a barreira de entrada no mercado fica menor. Então, não há dúvida de que é necessário conciliar com a transparência, não há dúvida de que o indivíduo precisa conhecer o processo de formação da decisão automatizada. Mas é necessário, tanto quanto possível, preservar o segredo industrial e comercial dos desenvolvedores, dos operadores desses algoritmos. Até porque isso também é uma diretriz da Lei de Incentivo à Inovação, que é quase um anagrama, né, da LGPD, 10.973 de 2004. Só que a gente tem um problema aí. A formulação excessivamente principiológica da nossa legislação, diversamente do que acontece com o direito europeu, nos joga na armadilha da ponderação, na armadilha do juízo de proporcionalidade. Vamos ter, lamentavelmente, muito casuísmo nessa discussão. A gente vai ter a decisão em que alguém vai dizer, olha aqui, o segredo prevalece sobre a transparência e o direito do indivíduo. No outro caso, a transparência vai prevalecer em qualquer hipótese. Nós estaremos sujeitos ao voluntarismo que esse mecanismo de ponderação volta e meia nos submete. A boa notícia, por outro lado, é que o nosso projeto de lei tem uma inovação muito interessante, que é o estímulo à utilização de sandboxes regulatórios e, portanto, a criação de espaços para experimentação, onde os desenvolvedores e os operadores poderão construir as suas soluções sem risco ou com a possibilidade de participação maior da comunidade para que possam avaliar a coleta de dados utilizados no seu processo e que possam submeter isso a um escrutínio público sem que seja, sem serem imediatamente passíveis de punições. Assim, talvez, consigamos preservar a experimentação. E como último comentário, eu coloco aqui quais são os possíveis cenários, já trazendo para o tema central do nosso seminário, quais são os possíveis cenários de acionamento do sistema interamericano de direitos humanos dentro dessa temática. Eu acho que podem ser, as possibilidades são infinitas, mas certamente não tem, talvez tenha uma abrangência menor do que a do direito comunitário europeu, né, do que da Corte Europeia de Direitos Humanos. A gente pode imaginar aqui, eu consigo imaginar duas grandes possibilidades aqui. A primeira é todo esse debate sobre policiamento preditivo, sobre a coleta de dados, a utilização dos dados, né, de Big Data para investigação, para apuração ou para prevenção de crimes, até onde isso toca a intimidade das pessoas, até onde isso toca a privacidade e até onde isso toca a presunção de inocência, que são garantias constitucionais simplesmente inafastáveis. Mas posso imaginar também uma discussão sobre prestações positivas da administração pública, o mapeamento de necessidades assistenciais. O Big Data pode nos fornecer, por exemplo, o catálogo de pessoas destinatárias de benefícios assistenciais,
a coleta equivocada desses dados pode gerar distorções e o desatendimento de segmentos que dela necessitam, simetricamente ao atendimento de quem não precisa da assistência social. Enfim, tudo isso é um grande exercício de futurologia. Não dá para a gente saber de antemão o que vai acontecer. Talvez possamos perguntar em algum momento a Siri ou a Alexa, que, no fim das contas, são quem, por intermédio dos nossos celulares e da internet das coisas, sabe muito mais das nossas próprias vidas do que nós mesmos. Eu agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra à presidência do painel.